Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 6 de janeiro de 2022, dentro de toda uma visão cristã, hoje é o dia que se comemora, né, que se reverencia aos três reis magos, quando eles avistaram a estrela de Belém e foram então até Jesus. Só que muitas outras leituras, além desta, e que são de bases da ciência alquímica ancestral, colocam outras questões que estão além desse aparente, né? Além desse movimento todo que a gente vê em relação a essa leitura cristã, que eu respeito, com certeza, mas como também tem uma visão de base ancestral, alquímica na minha vida, e nós vamos logo entrar aí nesse tema, eu também não posso deixar de observar e de citar algumas questões, não somente em relação a este dia, mas em relação ao tema que eu quero colocar aqui para vocês, que é sobre os caminhos alquímicos ancestrais na minha existência. Eu já fiz alguns outros vídeos colocando outras questões acerca das constelações, que eu sou também terapeuta sistêmica, e hoje eu quero dedicar especificamente um pouquinho mais sobre o assunto da alquimia ancestral na minha vida. Eu não vou poder espremer aqui, em poucos minutos, mais de 30 anos da minha vida. E por onde eu andarilhei, o que eu estudei, o que eu vivenciei. Eu sou, acredito que, uma dessas pessoas que mais vivenciou do que propriamente estudou. Estudo, leio. Gosto de ler muito, gosto de escrever também. E já li muitos textos que vão dentro dessas bases alquímicas, assim como também eles versam sobre a filosofia, sobre a psicologia, a alma humana, sobre toda uma ancestralidade de épocas passadas, né? E tudo que se viveu na Idade Média, tudo que se viveu desde os primórdios dos tempos. Então eu reúno na minha trajetória, através das vivências, que não são poucas, essas bases alquímicas ancestrais. E por que esse termo ancestral? Porque vem antes, eu já repeti e sempre vou repetir a respeito dessa questão. Ancestralidade é tudo o que está aí. São as montanhas, é a natureza como um todo, são os reinos, mineral, vegetal, animal, são os elementos, os elementais, é o nosso ser como um todo, dentro desse desenho, dentro dessa holografia, que holos significa o todo, né? Resumidamente. Então, nós temos uma holografia, nós temos uma história ancestral, que vai além de etnia. Então, eu não vou me restringir hoje a toda a minha vivência dentro do universo indígena, ao qual eu também pertenço. Mas eu vou colocar para vocês algumas questões acerca desse caminho, né, que há pouco eu lancei, alguns meses atrás, um trabalho na Hotmart que tem este nome, Caminhos Alquímicos Ancestrais. Então eu pergunto, você quer ser um caminhante? E ali vem algumas tantas perguntas sobre o que vem a ser isso, né? Por exemplo, Caminhos Alquímicos Ancestrais não é um curso, é um caminho. É um caminho para quem busca autoconhecimento, é um caminho para quem quer se comprometer consigo mesmo, com a sua autocura, com o seu autoconhecimento, um caminho para quem também busca conhecer a história da humanidade por detrás dos olhos, por detrás daquilo que se vê. É um caminho também para quem se afina com bases ancestrais do xamanismo, por exemplo, que é um braço
de toda essa cultura ancestral em nós. É um caminho também para quem se familiariza e se apaixona por todo o universo indígena. É um caminho também para quem busca essa matriz da humanidade, essa essência primeira. É um caminho também para quem quer entender esse desdobramento de almas, de mundos, o nosso espírito num corpo humano. O que significa isso? Então, dentro disso existe uma matriz, existe um fio condutor, que é de base ancestral na minha vida, por onde há mais de 30 anos eu andarilhei entre Brasil e Américas, com vários povos, várias nações. Eu gosto muito do termo nações porque eu acredito que traduz melhor, em essência, a complexidade e também o quão sagrado é para mim cada um desses povos, cada uma dessas culturas, cada um desses saberes dentro de mim. E também para quem, né, gosta e busca a espiritualidade em essência, a espiritualidade, o misticismo por detrás também, a magia por detrás também, entendendo a magia como algo nato, né, do ser humano, como a própria natureza. Então, caminhos alquímicos ancestrais já vem sendo amadurecido há muito tempo em mim. E eu acredito que eu posso aqui ousar, né, dizer para vocês que é um caminho apaixonante, é um caminho que te traz não só leituras, mas te traz práticas, te traz uma retomada de toda essa matriz, né, dessa árvore em nós, né? Eu hoje até me coloquei aqui para nós, né, com uma roupa que para mim traduz, não é só para ficar bem apresentada, porque a gente gosta também, né, de passar o melhor para as pessoas em todos os níveis, mas as aparências, elas também não traduzem em essência aquilo que está por detrás dessas aparências, porque é a nossa essência, muito além das nossas roupas, dos nossos adornos, né, daquilo que nós usamos e temos que saber por que usamos, por que colocamos certos adornos. Será que é para virar uma árvore de Natal? Também poderia ser dentro de um aspecto sagrado da árvore, de toda uma geometria dessa árvore, né? Que começa com uma base bem sólida e vai afunilando-se em uma triangulação, né, ao céu, mas não para aparentar coisas, né? As coisas são as coisas, estão aí no nosso mundo para que a gente faça uso das coisas com consciência de que as coisas não nos traduzem. O que está por detrás, o que está além do aparente é que nos traduz em essência. E isso a alma humana manifesta o tempo todo na sua trajetória por aqui. O seu espírito, a alma, o ânima, aquilo que nos traduz, vem antes, muito antes de nós. Então, eu gostaria de salientar para vocês que caminhos alquímicos ancestrais, lá na Hotmart, onde eu plantei, né, foi bem amadurecido, demorou muito, eu tive que buscar muitas fontes de apoio aí, de ajuda prática, porque eu não tenho uma familiarização muito boa, né, muito ampla nessa questão da internet. Eu entro nas redes, eu faço o melhor que eu posso, para que também as minhas palavras, aquilo que me fez bem e me faz, possam alcançar outros corações, outras pessoas. E dentro disso, os caminhos alquímicos ancestrais foram sendo costurados, tecidos, com o melhor que eu pude, o melhor de mim,
para também atender esse momento, né? Esse momento em que eu, por exemplo, não estou atendendo presencialmente, então eu também oferto e não me limito e contorno o rio para que chegue aonde tem que chegar as palavras, os sentimentos, as práticas, né? Que reúnem também, traduzem muito da minha vivência, da minha vida. Eu estou com 59 anos e ao longo de mais de 30 anos eu estive intensamente envolvida com muitas nações, muitas etnias. Ainda estou, porque volto a dizer, pertenço, né, a esse universo, assim como vocês também têm o direito a pertencer. Só que o meu sentido de pertencência me fez ir em busca de. Então eu andarilhei muito. E isso tudo tá inserido no contexto dos caminhos alquímicos ancestrais. Então nós começamos os caminhos alquímicos ancestrais na base, na raiz primeira, né? E vamos imaginar dentro disso, podemos aí traçar essa analogia com a árvore da vida. Dentro de diferentes culturas e tradições, nós temos essa matriz da árvore da vida. E nós temos também essa matriz impressa em diversas culturas, civilizações antigas, civilizações do Antigo Egito, do Antigo Oriente, né? Bem como da África, bem como de todas as culturas mesoaméricas, né? Das Américas como um todo. Então, existem aí, se nós formos pesquisar nos anais da história da humanidade, nós vamos ver muitos desenhos, muitas mandalas, muitos sinais apontando para essa matriz. Só que isso tudo fica muitas vezes embolado aí no meio de campo e nós também precisamos desemaranhar isso. Mas isso depende muito. Por isso que eu saliento que Caminhos Alquímicos Ancestrais é diferenciado, sim, né? No sentido de que eu não classifico como mais um curso, mas sim um profundo caminho de autoconhecimento e de autocura, porque assim está sendo para mim, porque assim foi, assim é e assim será. Eu busco sempre a cura de mim e de polir em mim usando de outras analogias também, esse cristal, polir a minha essência, polir esse diamante que todos nós somos, né? E hoje, no Dia de Reis, eu me sinto muito agraciada com esse momento de vir até aqui hoje para conversar sobre isso, porque os 3 reis magos, eles trouxeram não só na cor, no movimento, nos presentes que eles trouxeram a Jesus, toda uma alquimia antiga. Esses magos não tem a tradução de mago como se imagina, mas sim como magos sábios, como seres sábios, sabedores, tendo uma consciência muito além daquilo que se imaginava, daquilo que se imagina. Então, por mais que a gente queira enquadrar o dia de hoje dentro de uma única verdade, de uma única vertente, nós não vamos poder, nós não vamos escapar dessa formação, né? Dessa formação dessas informações no nosso DNA, na nossa genética, na nossa memória ancestral. E voltando aos caminhos alquímicos ancestrais, eu reforço que para quem está começando a trilhar esse autoconhecimento, essa autocura, e que precisa dar um oriente aí, né? Dar um oriente também é seguir essa estrela, né? Porque muito da nossa história de base vem desse oriente, vem de muito antes, quando, na verdade, nós todos vínhamos de um único continente, certo? Então, Caminhos Alquímicos retrata
muito da história de todos nós em diferentes leituras, culturas e tradições. Porém, né, unindo a isso várias outras práticas para que de uma forma prática, com uma linguagem acessível, nós possamos então fazer essa virada de chave, né? Chegar nesse ponto onde, em essência, nós nos reconhecemos como magos da Terra também, né? Magos e magas da Terra, seres das estrelas também, aqui na Terra. Ou por acaso você aí do outro lado acha que só nós existimos nessa face, nesse universo? Eu não tenho essa pretensão. Eu acredito sim, e tenho tido muitas provas na minha vida de que outros mundos existem, outras criaturas existem, outros seres existem, certo? E isso não é viajar na maionese, isso é ciência, isso é física, isso é metafísica, isso está, como eu disse, inserido na nossa genética, no nosso DNA, na nossa memória morfogenética transgeracional, usando aí, cruzando alguns dos termos das análises sistêmicas das constelações, certo? Então, busca aí caminhos alquímicos ancestrais, se te bateu no coração, se tu tá dentro desse momento onde tu queres, né, trabalhar essa raiz, esse tronco, essa copa, onde tu quer entender o que significa esse teu desenho, essa tua geometria, essas tantas triangulações, esses tantos nomes, essas tantas fases e faces da nossa humanidade. Entre diferentes leituras, culturas e tradições, voltamos a repetir, isso se desdobra, isso tem diversos nomes, e eu procuro trazer, na medida em que vivi, né, o meu testemunho de vida. Sejam todas e todos muito bem-vindos aos Caminhos Alquímicos Ancestrais. Tá lá na Hotmart e temos muita alegria, eu vou ter muita alegria de poder compor essa caminhada lado a lado aí, de mãozinha contigo.